Por isso que Jesus disse, né, que aquelas pessoas ouviram de mau grado, então não desce pro coração e não se converte. Mas quem é humilde de coração, tem um coração aberto, ele vai descer a palavra, desce, e depois que desce, ninguém mais tira, né? É verdade. Por isso que Jesus se alegrou, né? Se alegrou em seu espírito e disse assim, ó, em Mateus 11:25, naquele tempo, respondendo Jesus, disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste, ele está dizendo que Deus ocultou estas coisas aos sábios e instruído e as revelaste aos pequenos. Aí ele diz assim, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aí ele diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Quiser. Isso é uma prerrogativa de Deus. Você entende? Não é que nós estejamos como é que chama? Como é que pode dizer a palavra? Desconsiderando o estudo da Bíblia ou qualquer estudo. Não é isso. Só que você presta atenção numa coisa. Deus, ele tem uma coisa que me chama atenção na Bíblia. Quando Elias foi colocar atrás de um profeta para ficar no lugar dele, lá em Israel tinha escola de profetas. Verdade. Tinha, a Bíblia diz isso. E tinha muitos estudantes. Elias passa na porta da escola, mas vai até Eliseu que estava no campo, lavrando. Exatamente. Com 12 juntas de boi, e coloca a capa sobre ele. E Eliseu veio seguindo Elias para substituí-lo. Lá em Israel tinha duas escolas, a Shammai e a Hillel. Uma era Shammai e a outra era Hillel. A Shammai é onde Paulo estudou com o maior professor de todos os tempos, Gamaliel. Jesus passou pelas escolas, mas foi lá na beira da praia chamar os discípulos, os primeiros discípulos. Exatamente. E cada um deles ele foi chamando assim. Você prestou atenção nisso? Inclusive, Paulo chegou a dizer assim, olha, as coisas que eu tenho aprendido lá atrás, eu considero como esterco. Verdade. Ele diz isso. Diz. Ante a sublimidade de conhecer a Cristo. Então, isso me chama atenção na Escritura. Chama atenção na Escritura. Por quê? Como eu falei, os sábios, os entendidos, os mestres em Israel só complicaram. E Jesus bateu de frente contra as tradições deles, que eles inventavam. Quer dizer, a ideia humana, é isso que atrapalha Deus. São as ideias humanas que os homens vão colocando. Não, nós temos que ficar com o que a palavra diz. Amém. Amém? Porque o que Deus queria dizer, está aqui. E Deus é o seu próprio intérprete. Quando ele disse, uma virgem conceberá, não podia interpretar isso. Quando ele quis interpretar, ele foi lá em Israel, lá em Nazaré, e tomou uma virgem de lá e interpretou sua palavra. Exatamente. Que coisa tremenda não isso. Não precisou ninguém explicar nada. Não, simplesmente aconteceu. Simplesmente aconteceu. Muito embora os mestres não entenderam. Nunca entenderam. E diziam que Jesus era filho de prostituição. Verdade. A Bíblia que diz isso. Ignoraram o que Deus fez. Olha, eu vou te dizer, tem muito mestre complicando coisas por aí, mas a palavra de Deus, ela se cumpre cabalmente. Louvado seja Deus! Eita maravilha!